Bom dia, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja presente em cada coração, amém? Que bom que você está aqui nessa manhã, antes de nós seguirmos para o nosso quarto encontro aqui dessa série Ao Redor da Mesa. Eu quero só te trazer uma informação, né? Hoje está quente, está ventando, os ventiladores estão ligados e cabelos estão voando por aí, né? As mulheres estão preocupadas, eu percebi ali, e você está olhando 4 máquinas, talvez você esteja visitando a nossa igreja hoje, 4 máquinas aqui, o que está acontecendo, né? Essas máquinas foram instaladas essa semana, tá? Então, essa semana foram instaladas 4 máquinas de ar aqui, e durante a semana nós faremos os ajustes elétricos. Então, seguramente, né, presbítero Gustavo, próximo encontro aqui, estaremos com as máquinas funcionando, apenas para você ter essa ciência de que próximos encontros não entrará mais aquela fumaça da churrascaria aqui, né? Bem no horário quase do almoço e fazendo todo mundo perder a atenção. Bom, vamos lá, nós estamos no 4º encontro dessa série Ao Redor da Mesa. Até aqui nós temos visto textos do Evangelho de Lucas, específicos em que Cristo Jesus está à mesa. Na verdade, há um grande tema no Evangelho de Lucas, onde Jesus é nomeado como comilão e beberrão. E Jesus não fica implicado com isso. Jesus, na verdade, faz isso de maneira intencional. Eu sou comilão, sou beberrão, faço amizade com pecadores porque eu tenho uma intencionalidade ao redor da mesa. E vimos até aqui que já sentamos ao redor da mesa da graça, da comunidade, da esperança. E eu lembro vocês, novamente, que mesa pressupõe intimidade. Mesa pressupõe muito mais que refeições simples, temos celebrações, alegria, choro, festa, vida na vida. Quando você senta à mesa com alguém, você compartilha parte de você. Essa semana eu me lembrei dos nossos últimos encontros da nossa programação Amigos do Reino, que já é semana que vem. E aí eu fiquei pensando como é que foi o primeiro encontro, como é que foi o ano passado, e, sabe, com boas memórias, visualizando certas situações, sorrisos. Lembro também das nossas festas caipiras, que acontecem todo mês de julho, onde a gente se diverte, a gente tem comida típica, a gente tem bate-papo e tudo isso ao redor da mesa. E no domingo passado, que cena maravilhosa, ao final do culto, as pessoas aqui compartilhando vida, nós comemos tortas, todas as tortas da semana passada foram feitas por pessoas aqui da comunidade, o que demonstrou não só intencionalidade e missão ao fazer uma torta, mas sim o ingrediente principal, amor. E aí eu vi as pessoas conversando, as nossas crianças aqui brincando, cada um colocando as cadeiras aqui para o lado, e tudo isso é muito prazeroso, e eu apenas agradeci essa semana a Deus pela experiência que Ele tem nos dado ao descobrir, através das palavras e da vida de Jesus, o que é estar ao redor da mesa. O interessante é que em todas essas festas, celebrações, almoços e jantares, nós temos a oportunidade de compartilhar histórias, de darmos boas risadas e conversas. E assim, por trás de tudo isso, nós construímos relacionamentos sólidos, seja com um amigo, seja na família, seja com um desconhecido que se torna um conhecido. E por isso que Jesus veio intencionalmente comendo e bebendo. Por quê? Porque o nosso Salvador e Senhor sabia que essa era a maneira, é a melhor tática para se construir relacionamentos. Então Jesus olha para a mesa como uma forma de missão. E mais, sentar-se ao redor da mesa é uma forma de missão que você pode fazer parte. Por isso esse é o tema de hoje, a mesa da missão de Jesus. Em certo sentido, refeições não são complicadas e difíceis. Até mesmo no meu caso, que só sei fazer ovo, né? Mesmo assim, não é complicado e difícil, porque se eu quero receber alguns amigos em casa, obviamente eu não vou fazer ovo.
Eu vou pegar uma carne, colocar numa grelha e no final jogar sal. Não tem erro. 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro. Está no ponto. Né? Então você não precisa de um treinamento especial. Para fazer missão, compartilhar a vida de Jesus, você não precisa ir para um seminário presbiteriano. Você não precisa estar mega antenado ao último artigo missiológico que foi postado nos grandes sites de teologia. Não, para fazer missão, você precisa de algo simples, mas sem ser simplista. Na verdade, uma combinação muito especial. Você precisa de mesa, comida e o amor de Cristo Jesus. Você precisa disso. E não subestime, portanto, o poder de uma refeição. Quando essa refeição é partilhada com o amor por Jesus, ela cria uma atmosfera perfeita para que a obra de Cristo Jesus seja revelada. Agora pense comigo numa festa, num grande banquete. O que está associado aos banquetes, às festas? O que as pessoas pensam sobre uma celebração? Como a igreja, como nós, uma comunidade cristã, pensamos sobre uma festa na perspectiva da missão de Deus? Na perspectiva da missão. Para respondermos a essas questões, eu te convido a você abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de Lucas, afinal nós estamos ao longo dessa série no Evangelho de Lucas, ou acompanhar o texto que será projetado aqui, Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós leremos do verso 1 ao verso 24. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 1 ao verso 24. Lucas 14, verso 1, diz o seguinte, a palavra de Deus: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, o que Jesus está fazendo? O que Jesus vai fazer? Jesus vai comer. Né? O Evangelho de Lucas, ou Jesus está indo comer, ou ele está comendo, ou ele está saindo de uma refeição. Esse é o Evangelho de Lucas. Foi na casa de um fariseu importante. Observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Jesus faz essa pergunta àqueles que são religiosos, àqueles que têm o conhecimento das Escrituras, àqueles que determinam e muitas vezes vão além, criam regras que nem estão na Bíblia, mas para impor cargos pesados sobre as pessoas. É possível curar alguém no sábado? Essa é a pergunta de Jesus. Mas eles ficaram em silêncio, não tiveram coragem de responder. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles, de novo, nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Jesus está fazendo aqui uma crítica a um modo de padrão sustentado à reciprocidade, né? Onde você só faz algo pensando se vão fazer de volta para você. Né? Versículo 13, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu:
certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, leia-se, com antecedência: venham agora, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não vai dar para eu ir. O servo voltou e relatou isso ao senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai de amor, pela leitura da Tua palavra e por esse momento precioso onde nós estamos diante da Tua voz. Fala, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, aos nossos corações, para que possamos entender o que é sentar ao redor da mesa da missão de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, amém e amém. Quem somos nós na lista de convidados? Qual é o seu lugar ao redor da mesa? Que posição você está? Se somos a comunidade em que Jesus derramou a sua graça e esperança, o que isso significa simplesmente para mim e para você no dia de hoje? Que eu e você, nós somos os espiritualmente pobres, pois nós não podemos oferecer nada para a nossa salvação. Nós somos os espiritualmente aleijados, pois somos incapacitados pelo pecado. Se sermos honestos com o nosso próprio coração, nós falhamos e falhamos muito. Os espiritualmente cegos, pois somos incapazes de enxergar a verdade sobre Jesus sem o fator do poder do Espírito Santo sobre nós. Nós somos os espiritualmente mancos, pois somos incapazes de chegar até Deus por conta própria. Esses somos nós. O interessante é que, ao lermos o texto bíblico, de novo, esse pessoal pobre, aleijado, cego e manco, são as pessoas que sofrem exclusão do próprio povo de Deus, do povo judeu. Mas Jesus age de forma diferente e de forma maravilhosa. Jesus inclui exatamente aqueles que o mundo exclui. Bom, deixe-me te dar um contexto aqui. Para que possamos entender melhor o que está acontecendo nesse texto, eu preciso de dizer que naqueles tempos era necessário 2 convites para a mesma festa. Como assim? Vou te explicar a razão. Primeiro emitia-se um primeiro convite. Era para saber a resposta das pessoas, tipo uma confirmação, que hoje acontece nas festas de casamento. Confirme aqui a sua presença, porque a partir das confirmações, o dono da festa iria preparar a quantidade de comida suficiente para todos. O segundo convite acontecia cerca de um dia antes da festa, para dizer o seguinte: venham, pois tudo já está pronto. É esse segundo convite que nós encontramos no versículo 17. Venham, tudo já está pronto. Quando a gente percebe esse contexto, nós entendemos que as desculpas daqueles que negaram o convite eram, na verdade, bem esfarrapadas, porque eles já tinham recebido o primeiro convite. Ninguém compra um terreno ou compra boi sem ver o boi, sem ver o terreno antes. Ninguém diz: acabei-me de casar, sem ter um mínimo de preparação anterior. Por isso a indignação do dono da festa. O dono da festa ficou irado, porque, na verdade, os convidados estavam rejeitando a festa, rejeitando a celebração. E a partir disso, o que acontece no texto, esse convite é direcionado aos párias de Israel e alcança todas aquelas pessoas que o próprio povo judeu excluía. Esses excluídos são obrigados a entrar na festa, não porque entrariam a contragosto, mas porque dificilmente eles poderiam crer que haviam sido convidados para uma festa daquela proporção, uma festa daquele tamanho. O último verso do texto que lemos
traz uma importante frase. Eu lhes digo, no verso 24, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Meu. Jesus diz, meu banquete. Esse é o banquete de Jesus. Jesus está fazendo uma referência ao banquete messiânico, quando ele voltar. E a pergunta que surge, a festa está pronta. Você vai realmente recusar o convite? Jesus está falando, a festa está pronta. É isso mesmo? Você vai dizer não ao meu convite para você sentar ao redor da mesa? Aí, observando o texto, Jesus coloca uma tensão ali. No versículo 12 e 13, ele diz, ao fazer uma festa, não convide os ricos, amigos e parentes, mas sim os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. A partir dessa tensão, o problema é escancarado. Qual é o problema? Os fariseus, que nada mais eram os mestres da religião, aqueles que sabiam de tudo, aqueles que falavam num tom diferente, se vestiam, achavam que eram melhores que qualquer outra pessoa ali da cidade, eles não queriam sentar à mesa com todo tipo de gente. Não queriam. Jesus estava sentado à mesa com pessoas importantes da sociedade. Só que tais pessoas de sucesso se sentavam à mesa somente com os seus iguais. Tratava-se da ética da reciprocidade. Eu só me sento com pessoas importantes porque, eu sou importante. Então, dar comida ao pobre era algo muito nobre, mas você fazia isso pela porta da cozinha. Você jamais o convidava para sentar-se à mesa com você, porque isso era uma grande contaminação à vida e à casa dos religiosos. Dr. Scott Bart, professor da UCLA, University of California, afirmou que esse problema era comum na sociedade judaica. Ele disse o seguinte, além dos parentes, as pessoas geralmente preferiam comer com as pessoas da sua própria classe social. Eu vou te fazer uma pergunta. Será que isso era um problema só daquele tempo? Ou será que isso acontece hoje? Eu diria que se nós olharmos para a nossa sociedade, acontece algo até pior. Muitas pessoas recusam jantares com a própria família para jantar com pessoas que são famosas, de sucesso, que vai trazer algo de interesse para eles. Trocam um jantar com o pai, com uma mãe, um Natal, um aniversário, para ir bajular pessoas famosas. Nós, muitas vezes, fazemos pior do que o texto bíblico. Nós negamos convites de pessoas da nossa família, seja da família nuclear, seja da grande família da fé. Aliás, eu quero te cutucar mais uma vez, porque o desafio que nós lançamos aqui da IP Park de abrir os nossos lares para chamar pessoas para jantar nas nossas casas, ou até mesmo fazer um piquenique, ou ir numa cafeteria, eu vou dizer para você, está muito fraco. Pouquíssimas pessoas enviaram fotos para nós. Então, o que está acontecendo que você, ao longo da semana, não consegue se encontrar com alguém da grande família da fé? Então, eu te encorajo, vá e tome um café, faça um piquenique, jante com alguém. Agora, voltemos ao texto bíblico, olha só o que Jesus diz, lá no verso 12, 13 e 14. Então, Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. Então você não vai na linha do interesse, você não vai na linha da reciprocidade. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. A sua recompensa vem do próprio Deus. O que Jesus está revelando? E o que Ele está nos ensinando hoje? Que o fundamento da mesa é graça, não reciprocidade. É o amor e não interesse. É doação e não proveito próprio. É missão e não nenhum tipo de vantagem. Jesus nos revela um novo modo de olhar para a mesa e, consequentemente, para a sociedade, destruindo distâncias entre ricos e pobres, doutores e analfabetos, entre os de dentro e os de fora. Agora, tudo isso é lindo e maravilhoso. Ok, pastor.
Mas Jesus está falando isso para nós hoje. Pois o nosso problema é que hoje, muitas vezes, nós não sentamos à mesa com todos. E é exatamente isso que Jesus nos leva a refletirmos sobre o que nós, como cristãos, discípulos e discípulas desse mestre que nos diz isso hoje nessa manhã, estamos fazendo. Como igreja. E eu costumo dizer que igreja não é parede, não é estrutura, e muito menos é ar-condicionado. Tá? Igreja são pessoas. Comunidade de pessoas que estão seguindo o Mestre Cristo Jesus. Como igreja, como IP Park, como nós temos usado o poder da mesa em nossos lares. Como que a gente tem usado isso? Estamos de fato fazendo missão? Ou só fazemos programações para nós nos encontrarmos com as pessoas lindas e cheirosas da IP Park? Estamos em missão? Estamos ensinando os nossos adolescentes a fazer missões, ou nós apenas estamos enviando eles em programações de acampamentos, DNA, acampamentos da UPA, somente para mantermos os nossos filhos seguros numa bolinha gospel longe do mal? Será que os nossos PGVs, que são os pequenos grupos de vida, estão preocupados em oferecer um ambiente missional e acolhedor para receber aquelas pessoas que estão chegando do ponto de partida? Ou estamos apenas fazendo um grupinho confortável que só entra quem a gente escolhe? E aí? Essa é a reflexão que Jesus nos leva a fazer. Porque é muito legal reunirmos com os amigos. É legal, é importante, faz parte da vida da comunidade cristã. Já falamos sobre isso no encontro da mesa da comunidade. Mas às vezes nós excluímos pessoas. Muitas vezes sentamos à mesa somente com quem nós queremos. E isso, para Jesus, é um problema. É um problema missiológico. Porque se no seu WhatsApp, na sua lista de contatinhos, só tem gente que já conhece a Cristo Jesus, a sua missão está fadada ao fracasso. Porque com quem que você vai compartilhar as boas novas de Cristo Jesus se você não conhece ninguém que ainda não conhece as boas novas de Cristo Jesus? Então, em termos de missão, Jesus nos leva a pensar se estamos recebendo todo tipo de pessoa, inclusive aquelas que são distantes de nós. Se estamos recebendo os pobres, os aleijados, cegos e mancos. Ou seja, todo aquele que é marginalizado, aquele que é incapaz, aquele que é vulnerável, aquele que pode ser fisicamente pobre e aleijado, mas que também pode ser espiritualmente cego, manco e aleijado. Qualquer um que se considere, abre aspas, religioso e fala demais, com muita autoridade, está se enganando. Porque esse tipo de religião que exclui é conversa fiada. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro coração que agrada a Deus, que agrada ao Pai, está registrado aqui nas Escrituras. Eu compartilho com você o texto de Tiago, capítulo 1, verso 27. Cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem. Não entrem no esquema de corrupção do mundo, desconectado de Deus. Essa é a religião verdadeira. Tiago, capítulo 1, verso 27. Nossa atitude quanto àqueles que são excluídos, deve refletir o caráter do Pai que nos acolhe em sua festa. Uma atitude banhada pela graça de Deus que nos chama a acolher todas as pessoas. A saudosa doutora, professora Christine Pohl, foi professora de ética cristã por muito tempo, se tornou emérita no seminário de Asbury e também foi professora convidada do Regent College lá em Vancouver. Ela afirmou certa vez que muitos de nós relutam simplesmente em estar na presença de necessitados. Nossos papéis de caridade definem o relacionamento, mas eles também o mantêm decididamente hierárquico. Olha só o que ela está dizendo aqui, que quando as pessoas são muito diferentes de nós, geralmente nos sentimos confortáveis em cozinhar para elas, fazer uma oferta financeira para elas, um mutirão de limpeza para elas. Só que não sentimos tão confortáveis em nos sentarmos à mesma mesa que elas. É mais fácil oferecer à distância, pagar, contribuir. Estamos familiarizados com os papéis de serviço, mas temos menos certeza sobre sermos iguais, sentados à mesma mesa, comendo juntos. Às vezes achamos que estamos fazendo
tudo ao pagar um almoço para uma pessoa pobre, mas estamos apenas na metade do caminho. Na metade do caminho. Quando eu apenas entrego algo a alguém, eu estou comunicando a ela que, olha, está aqui o que eu posso te dar, e olha como eu sou superior ao que eu posso oferecer, e você não pode oferecer nada em troca. O problema é que tal superioridade, vestida de compaixão, é, na verdade, puro paternalismo. Você, na verdade, não está se preocupando, é meio que um desencargo de consciência. Tá pago, paguei uma coxinha para alguém, olha só como eu sou santo. Não. Jesus nos chama a viver uma dinâmica totalmente diferente. Jesus nos chama a sentarmos à mesa. Quando eu sento à mesa com alguém, eu comunico a ela que eu sou igual. As pessoas não querem ser projetos de ações sociais. As pessoas querem ser amadas. As pessoas querem ser incluídas. E é isso que a igreja de Jesus foi chamada. Existe eu falo um personagem, mas não é um personagem, é uma pessoa, né? É que hoje ele ficou famoso no Instagram, e não sei se vocês já acompanharam, se já viu algum vídeo dele, do John Leitão. Alguém conhece o John Leitão? Não? Vocês já viram? Algumas pessoas já viram, né? Ele faz ações sociais, ele encontra as pessoas e entrega uma flor, ele anda na rua e entrega uma comida, mas ele não faz apenas isso, ele chega e senta com a pessoa, ele conversa, ele inicia um diálogo, ele come junto, e quando ele faz isso, quando ele senta na sarjeta e come com alguém e começa a perguntar sobre a vida, é totalmente diferente, porque ele coloca um fator de acolhimento. Ele faz ali uma demonstração de que a pessoa pode se sentar com ele e essa pessoa pode ser amada e incluída numa posição de igualdade. E é para isso que a igreja de Cristo Jesus foi chamada. A nossa missão é apresentar o evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas, amando-as, incluindo-as à mesa, para que depois eu possa apresentar aquilo que rege a minha vida, o meu coração, o Evangelho de Jesus. E agora eu preciso falar algo muito importante para você. Olha, não importa a classe social, sabia? Não importa se alguém é famoso, se alguém é desconhecido. Não importa o passado dessa pessoa. Não importa a cor do cabelo da pessoa. Não importa as tatuagens. Eu digo mais, nem a perspectiva ética, se é de uma família tradicional brasileira ou se é LGBTQIA+. Deixe-me ir além. Não importa se ela é do PL ou se é do PT. Se ela é da turma dos nulos ou dos indecisos. A igreja foi chamada para ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Sentar à mesa e compartilhar o Evangelho. Nós vivemos tempos difíceis. E aqui eu não estou falando que nós estamos negociando os valores do Evangelho. Nós não estamos negociando os valores do Evangelho. Eu estou falando sobre a mesa da missão, de como você alcança uma pessoa, de como você vai lá para compartilhar o Evangelho para ela. E tem muita gente que não chega perto para compartilhar o Evangelho, porque antes já julgou, esse tipo de pessoa não pode ser cristão. Porque defende tal coisa, não pode ser cristão. Porque é de tal partido, não pode ser cristão. E eu fico imaginando, com que poder ou autoridade esse tipo de pessoa, muitas vezes religiosa, tem para sondar o coração e dizer que alguém não pode ser cristão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, no Evangelho de Lucas, depois você vai para o capítulo 12, você volta 2 folhinhas, vai para o capítulo 12, você vai descobrir que só existe um pecado que não é passível de ser perdoado. Qual pecado é? A blasfêmia contra o Espírito Santo.
E qual que é o conceito e a dimensão do blasfemar contra o Espírito Santo? É quando você nega o poder, a ação, a conversão e a transformação que o Espírito Santo pode fazer a um coração humano, a começar o meu coração. Então, quando você diz que tal pessoa, pela quantidade de tatuagens, não pode ser cristã, pessoa X, que por causa de tal emprego não pode ser cristã, pessoa Y, que por causa de tal passado não pode ser cristã, ou partido, seja de qual espectro, não pode ser cristã, de alguma maneira você está definindo que ela não pode entrar no céu. Então é você que está determinando um impedimento da ação do Espírito Santo. E se você está negando o que o Espírito Santo pode fazer ao coração miserável humano, eu te pergunto, quem está blasfemando? Nós precisamos ter temor ao dizer essas bobagens, ao negar a ação do Espírito Santo no coração humano. Eu sou um miserável, pobre pecador, eu só estou aqui nessa manhã pregando o Evangelho porque Cristo Jesus me incluiu. Cristo Jesus me salvou, Cristo Jesus abriu os meus olhos, Cristo Jesus falou lá assim, está tudo errado isso que você está fazendo, você precisa direcionar a sua vida para a minha glória, para o meu amor, para a minha graça. Eu só consegui fazer isso, porque na verdade eu não consegui, foi Deus que conseguiu por mim. Isso é missão, a gente precisa compartilhar essas boas novas para todas as pessoas. Não interessa, eu não quero saber se ela torce para o Santos, se ela é corintiana, se ela é palmeirense, eu quero compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não quero saber se ela é rica, se ela é pobre, eu não quero saber o que ela fez ontem à noite, porque se ela foi tocada, se ela for tocada pelo Espírito Santo, ela é salva, ela é perdoada e redimida para uma nova vida. Então é sentado à mesa que eu posso compartilhar o quão desestruturado um dia eu fui, e o quanto o perdão de Jesus e a graça de Jesus transformou o meu viver, para viver o Espírito Santo. Antes, sem Jesus, eu tinha ideias totalmente equivocadas, eu tinha ações totalmente equivocadas, eu já contei aqui para vocês, eu fiz a minha mãe chorar muitas noites, eu quase morri, eu machuquei pessoas. E muitos poderiam ter dito, imagine, o Laci, ele merece o inferno, ele não pode ser cristão. Que mereça o inferno, eu sei que eu sempre mereci o inferno. Mas quem define se eu poderia ser cristão ou não é a graça de Cristo Jesus. E ela me salvou e me alcançou. A igreja não foi chamada para julgar quem entra e quem não entra no céu. A igreja tem a missão de proclamar as boas novas de Jesus. Existe um livro maravilhoso chamado Maravilhosa Graça. Maravilhoso que se chama Maravilhosa Graça, né? Deu uma redundante aqui. Do Philip Yancey. Nesse livro, o Philip Yancey ele conta a história de uma prostituta, lá na cidade de Chicago, que foi questionada se ela já havia ido numa igreja procurar ajuda. Seja uma assistência social, seja uma ajuda psicológica, seja uma ajuda para conseguir um outro tipo de trabalho. E o que ela respondeu? O que ela respondeu para o repórter? Ela respondeu assim, na lata, igreja? Por que eu ia para lá? Lá é o último lugar que eu iria. Eu já me sinto horrível comigo mesma. Se eu for lá, eles só vão me fazer sentir pior. Essa era a impressão dela. Uma impressão fundamentada nas tentativas que ela teve de ir a uma igreja. Só que o engraçado é que quando a gente lê a Bíblia, engraçado não, curioso, é que as prostitutas procuravam Jesus. Elas comiam com Jesus. E todas elas foram restauradas por Cristo Jesus. Hoje, elas evitam a igreja como se algo fosse terrível. Parece que tem algo errado com a nossa missão. Só que a graça de Cristo Jesus vira tudo de cabeça para baixo. Essa é a beleza da mesa de Jesus. Jesus inverte as posições da sociedade. No nosso texto percebemos que a disputa por um lugar de honra não é apenas um problema do mundo pós-moderno. Jesus também notou que essa busca doentia que algumas pessoas possuem para atingir uma alta posição na sociedade, ela é um problema da nossa atualidade também. Mas ao redor da mesa, o nosso mestre nos ensina uma importante lição a respeito do reino dos céus. Quando Jesus notou
que os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Eu lerei novamente o verso 7 ao verso 11. Jesus lhes contou: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus não estava dando apenas um conselhinho de etiqueta aqui. O ponto principal está no verso 1, pois todo o que se exalta será humilhado, e que o que se humilha será exaltado. Ou seja, se você andar por aí com o nariz empinado, você vai quebrar a cara. Mas se souber o seu lugar na história da redenção, você será recompensado. Jesus inverte as posições da sociedade, pois no reino de Deus as coisas são diferentes. Os marginalizados têm preferência, uma vez que Deus nos resgatou. Nós, ex-marginalizados, devemos contribuir, convidar outros marginalizados para o banquete da ressurreição. E por favor, não me entenda mal, não estou dizendo aqui que a gente está endossando uma vida anticristã. Eu estou dizendo que nós temos que alcançar essas pessoas com essa vida anticristã para que eles conheçam a vida cristã, para que eles conheçam a mensagem libertadora de Cristo Jesus e não fiquem mais na situação do pecado, mas que sejam transformados pela graça de Jesus, assim como eu e você fomos. Então não existe diferença de dignidade nenhuma da pessoa humana entre eu e você. Dentro do conceito de imagem e semelhança a Deus, eu não sou melhor que você. Você também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não há diferença na dignidade da pessoa humana entre nós e as outras pessoas que estão agora caminhando naquele parque maravilhoso, entre a comunidade da IP Parque e as pessoas da cidade. Então, por que competir? É mais fácil certificar-se de estar numa posição inferior, porque a verdade, ela nos humilha e ao mesmo tempo nos liberta. Somos maltrapilhos, dependentes da graça diária de Deus. Essa é a grande verdade do Evangelho. A gente precisa reconhecer com humildade quem nós somos. O pastor Laci, que está falando aqui na frente, eu vou te contar uma surpresa, uma novidade. Eu não sou perfeito. Já parou para pensar nisso? Não sou, né? Estou sendo irônico aqui. Claro que eu não sou, sou um pecador. Você quer saber mais sobre os meus pecados? Senta ao redor da mesa com a minha esposa, Júnia, ali, né? E aí você vai ver que, rapaz, esse pastor aí, porque eu preciso diariamente da graça de Deus para eu ser formado em semelhança a Cristo Jesus. Nós somos, quem nós somos? Mendigos, necessitados, sustentados a cada momento pela misericórdia de um Deus soberano. Ah, pastor, como assim mendigo? Série passada, o senhor falou que nós somos ricos. Foi a série Economia do Reino. Agora o senhor está falando que a gente é mendigo. Sim, eu continuo a afirmar que todos nós somos ricos, tá? Porque a graça de Deus foi derramada abundantemente sobre as nossas vidas. E, de fato, nós somos ricos. Ricos em misericórdia, ricos em graça e ricos também financeiramente se você tem uma casa para dormir, se você tem uma roupa para vestir e se você tem um almoço gostoso te esperando daqui a pouco. Então, nós somos ricos. Laci, sem a graça de Deus, não teria nada. Então, o que eu sou? Eu sou um mendigo, maltrapilho, um discípulo de Jesus, que muitas vezes é inconsistente, instável, que às vezes é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça admirável de Deus. Só que esse mendigo chamado Laci foi convidado a sentar à mesa com Cristo Jesus, assim como todos vocês, que hoje são chamados a sentar à mesa da missão, porque se você foi transformado por Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga, isso não pode ficar só com você. Você tem que levar essa boa mensagem para outras pessoas. Se eu sou um maltrapilho, missão é mais do que uma exposição dos textos bíblicos. Missão é o exemplo de vida, é o cristianismo prático. É como eu vivo de segunda a segunda, compartilhando a vida de Jesus. D.T. Miles
pastor metodista, ele disse, essa frase foi registrada no jornal New York Times, no dia 11 de maio de 86. Ele disse o seguinte: missão é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. Percebe o que Jesus faz ao inverter as posições da sociedade? Jesus veio para os pecadores, para aqueles marginalizados, os cegos, aleijados, cobradores de impostos, pobres, para os enredados em escolhas sórdidas, sonhos desfeitos. Jesus também veio para os grandes executivos de empresas multinacionais. Jesus veio para os sem-teto. Jesus veio para os famosos influencers do Instagram. Jesus veio para os desconhecidos, os viciados. Jesus veio para os fiscais de imposto de renda. Jesus também veio para os donos de cartório. Jesus veio até mesmo para os políticos, em grande maioria corruptos, talvez uma pouca minoria honesta, não sei. Jesus veio. Jesus não apenas conversa com essa gente, Jesus janta. E quando Jesus janta com esse tipo de gente, os religiosos ficam com a sobrancelha em pé. O que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo missão. Jesus está levando o evangelho. Por isso o reino de Deus não é um condomínio fechado, elegante, com regras snobs de quem pode viver ali dentro. O reino de Deus, ele é mais rústico, que convida os excluídos pecadores a se aproximarem de Jesus ao redor da mesa. A mesa representa a missão. Mas porque ela representa a missão, ela representa a graça. O evangelho significa que a gente pode parar de mentir para nós mesmos. Reconhecer que nós somos mendigos salvos pela graça de Deus. Significa que quando nós estamos reunidos aqui como igreja, a gente pode deixar em casa o chapéu branco, sabe? Igual dos filmes de faroeste lá antigo. E pode reconhecer que todo mundo, na verdade, usa o chapéu preto. Significa que Deus não apenas me ama como sou, mas conhece o meu coração. Que eu não preciso aplicar uma maquiagem espiritual para me encontrar com Ele. Significa que eu posso reconhecer sim a minha miséria, impotência e carência, e que eu e você somos alvo da graça de Deus, e que nós podemos crer no evangelho, ter esperança em Cristo Jesus e amar as pessoas. A mesa da missão de Cristo Jesus significa que eu e você somos profundamente amados por Cristo e que não fizemos absolutamente nada para conseguir esse amor. A mesa nos revela que o evangelho da graça grita em alto e bom som: todos somos mendigos, mostrando a outros mendigos onde encontrar o pão da vida, Cristo Jesus. Concluindo, diante dessa narrativa tensa de Cristo Jesus, que nos incomoda, que nos encoraja, mas que ao mesmo tempo é maravilhosa, eu e você podemos compreender que em Cristo Jesus não é sobre gerenciar projetos, não é sobre estabelecer ministérios, e muito menos ficar criando programa complexo, evento. Jesus simplesmente jantou com pessoas, comeu com pessoas, tomou cafezinho com Marta, Maria e Lázaro em Betânia. Entrou na casa de Zaqueu, sem avisar, e falou: hoje eu vou jantar com você. Mesa, jantar, conversa. E assim ele apresentou o que é missão. Então, se você rotineiramente compartilha refeições e ama Jesus, você pode e está fazendo missão. Não é a comida que salva pessoas, mas o estar ao redor da mesa é uma ferramenta preciosíssima para compartilhar a mensagem do perdão e graça para todo tipo de gente. Por isso que mesa é um lugar sagrado. O teólogo Simon Carey, ele disse o seguinte: a hospitalidade é fornecer um espaço para o Espírito de Deus mover-se. Arrumar uma mesa, cozinhar um prato, lavar as louças, é um ministério da facilitação. Fornecer um contexto no qual as pessoas sintam-se amadas e acolhidas, onde o Espírito de Deus possa trabalhar em suas vidas. Jesus nos desafia a levarmos missão para casa. Só que sempre a gente reclama que não tem tempo. Ah, não tenho tempo para missão.
Eu preciso dizer um negócio importante para você, concluindo aqui. Nós precisamos de 3 refeições diárias para esse corpo aqui se mexer, né? Para o meu corpo e para o seu corpo. Então, assim, no mínimo, 3 refeições, vezes 7 dias da semana, você tem 21 oportunidades para você levar o Evangelho de Deus sem alterar a sua agenda. Por semana. Então eu te desafio, em nome de Cristo Jesus, a você abrir a sua casa e compartilhar as boas novas de Deus ao redor da mesa. A mesa, ela cria essa oportunidade maravilhosa para as boas novas de graça, esperança e comunidade. Tudo o que você precisa é ter compaixão pelas pessoas, sem julgar pela aparência e viver no ritmo da graça de Jesus. Você não precisa de um sermão elaborado com exegese e hermenêutica. Tudo que você precisa é da mesa, pessoas, a palavra de Deus e a presença de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Nesse momento a gente se aproxima a essa mesa maravilhosa, a mesa da missão de Cristo Jesus. Muitas vezes a gente tem várias